Dito isso, né, a gente fica sabendo então que a maior parte das pessoas não desenvolve doença grave, né? Se você parar para pensar, 80% mais ou menos não vão desenvolver uma doença que ameace a sua vida. Porém, como é uma doença altamente transmissível, né, é aí que entra o problema, né? Porque muita gente pode adquirir a doença e ao mesmo tempo. Esse é o principal ponto dessa doença. Muita gente doente ao mesmo tempo, né? Eu vou explicar um pouquinho sobre letalidade, né? Essa doença, ela tem uma letalidade considerada baixa, né? Isso varia de país para país, de população para população, de condições sociais e diversos outros fatores, né? Em alguns países a letalidade é menor. Por exemplo, Coreia do Sul, Alemanha, uma letalidade aí em torno de 0,5%, no máximo 1%, né? E podendo atingir níveis maiores. Na Itália, por exemplo, o país mais dramático, vive uma situação dificílima, mortalidade de 6 a 10%, né? Então, é uma doença que pode matar. E essa letalidade, ela depende aí de vários fatores. A gente sabe, o que a gente conhece com certeza hoje, que existem alguns grupos de risco, não de adquirir a doença, mas de desenvolver uma forma grave e morrer pela doença, né? De modo geral, os principais grupos de risco são os idosos nesse caso significa mais do que 60 anos, as pessoas que têm alguma doença crônica, né? Hipertensão arterial, diabetes, insuficiência renal crônica, doenças cardíacas, doenças neurológicas, tudo isso favorece com que a imunidade seja mais prejudicada, dificulta a resposta do organismo ao vírus e pode provocar uma doença mais grave, né? Então a letalidade nesses grupos de risco ela é maior. E onde se cruza, né, esses conceitos de transmissibilidade e letalidade, né? E aí que nós médicos, temos falado que esse é o principal ponto. É que muita gente pode adoecer ao mesmo tempo. E se muita gente adoecer ao mesmo tempo, muita gente pode desenvolver doença grave ao mesmo tempo. E esse é um perigo real. Isso é real. Não é inventado, não é fake news. Isso é uma realidade. Diversos países, diversas cidades no nosso país estão já enfrentando esse problema. Muita gente com doença crítica ao mesmo tempo, né? Eu vou explicar isso melhor. Por exemplo, Maringá tem aproximadamente 400 mil habitantes. Vamos supor que 10% da nossa população adoeça. Esse é um nível até baixo, tá? Então 10% de 400 mil vai dar 40 mil pessoas. Então essas 40 mil pessoas, elas podem adoecer, provavelmente vão adoecer. Elas podem adoecer num período de tempo curto, por exemplo, 15 dias, um mês, ou num período de tempo longo, 3 ou 4 meses, por exemplo. E qual é a diferença nisso tudo? Se a gente fizer um cálculo grosseiro de que 5% das pessoas vão desenvolver uma doença muito grave, uma doença crítica, né? Dessas 40 mil, se 5% desenvolver, vai dar mais ou menos aí 2 mil pessoas, né? Se 2 mil pessoas precisarem de UTI ao mesmo tempo, o nosso sistema de saúde não vai suportar. A gente não tem 2 mil leitos de UTI com respirador para serem utilizados ao mesmo tempo aqui em Maringá e região, né? Então esse ponto é o principal, até porque as pessoas não vão adoecer só da Covid-19. Vai continuar chegando pessoas no pronto-socorro com infarto, com AVC, que é o derrame, com acidentes automobilísticos, com problemas obstétricos graves e outras doenças críticas que podem levar a pessoa a precisar de uma UTI. Então, tudo isso ao mesmo tempo pode sobrecarregar os nossos sistemas de saúde e, por se tratar de uma doença infecciosa, pode levar também as nossas forças de trabalho de saúde, os enfermeiros, os médicos, os fisioterapeutas e todos os demais outros envolvidos no atendimento, eles também podem adoecer, diminuindo e atrapalhando a nossa capacidade de atender as pessoas que estão doentes.